Muito boa tarde, sétima série. Hoje nós vamos iniciar um gênero textual novo, um conteúdinho novo, tá? E nós finalizamos na aula passada, aquele gênero que nós estávamos vendo. E hoje nós vamos introduzir esse gênero novo, que é o gênero textual resumo, tá? Que é muito usado, você vai usar em praticamente todas as disciplinas. Durante vocês estão no sétimo, no oitavo vocês vão usar resumo, no nono vocês vão usar resumo, no ensino médio todo irão utilizar resumo, na universidade, não importa o curso que você for fazer, você vai utilizar o resumo, tá? Então, muitos alunos acham que resumir é só ir lá copiar as partes importantes do texto, e não é isso, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora que o resumo vai um pouquinho além disso, tá? Então, muita atenção, tá? Nos detalhes, porque é muito importante mesmo e você vai utilizar bastante. Então, antes de mais nada, o que é o resumo, né? O resumo, ele é o que, ó? Ele é uma apresentação sintética e seletiva, tá? Selecionar das ideias de um texto, tá? Então, você está com o texto, você precisa, antes de mais nada, ter feito a leitura no mínimo, tá? Eu gosto de dizer que você tem que ler 3 vezes, mas no mínimo 2, para você realmente compreender e conseguir ali selecionar a ideia central do texto. Então, o resumo ele é uma apresentação seletiva das ideias do texto, onde você faz o que? Você ressalta, você mostra, né? Ressaltar é mostrar a progressão e a articulação dessas ideias, né? Como é que essas ideias se desenvolvem, o que essas ideias são, do que o texto ali está falando, tá? Nesse resumo, o que deve aparecer? Olha só, deve aparecer as ideias do autor do resumo, do texto. Não são as suas ideias, são as ideias do autor, tá? Porque muita gente coloca no resumo minha opinião, eu acho, eu penso. Não pode, você vai selecionar as ideias do autor do texto, tá? Lembra disso. Ou seja, o resumo é abreviar, sintetizar, condensar, reproduzir, tá? O resumo não é um texto grande, o resumo é um texto abreviado, como está dizendo aqui, sintetizado, tá? Reduzido. Também não quer dizer que você vai fazer um parágrafo, não. Eu só quero dizer que você não precisa encher linguiça e fazer uma lauda inteira ou duas de texto, ok? Espero que tenha ficado claro essa parte. No nosso dia a dia, nós vemos resumo para tudo quanto é lado, né? Quanto a capa de um livro, os outdoors tentam, né, para vender coisas, tentam resumir os produtos, né? Por quê? Porque a intenção desse texto é justamente despertar o interesse de quem vai ler. Então tem que ser um texto muito organizado, muito bem limpo, com a letra muito adequada, tá? Lembrando sempre que, olha só, o resumo é uma ferramenta muito útil no estudo de toda a matéria. Quando você for mais velho, você vai perceber que quando você for estudar de verdade, né? Quando você tiver aí que passar na universidade, no concurso, para definir sua vida, você vai resumir tudo que você estuda. Você vai pegar o livro, vai começar a ler e de repente você vai ver que você vai estar com um caderno do lado resumindo, né? Escrevendo ali as ideias principais do autor, o que você compreendeu e tudo mais. Por quê? Porque o resumo ele é um instrumento muito bom para quem quer estudar realmente, tá? Então, o resumo significa o quê? Né? O resumo é um texto, né, obviamente, que expõe as ideias essenciais de outro texto de uma forma abreviada. Lembrando que as ideias não são as suas, são as ideias do texto, as ideias do autor, tá? Ele é um exercício ali de capacidade mental de compreender o texto. Então, eu vou repetir, você tem que ler mais de uma vez, tá? Eu sei que você não gosta de ler, eu entendo, na idade que você tá, a leitura não é muito atrativa, tá? Mas tem que ler o texto no mínimo, tá? 2 vezes. Eu recomendo 3, mas no mínimo 2 vezes, tá? Nós temos 3 tipos de resumo: o resumo indicativo, o informativo e o crítico, tá? Obviamente, o indicativo vai indicar, o informativo vai informar e o crítico vai criticar, tá? Só que o resumo que nós vamos ver aqui é o resumo mais descritivo ali. Mais à frente a gente fala dele. Brevemente aqui, o resumo nós temos o indicativo, o informativo e o crítico. Qual que é a diferença de cada um? No indicativo, você vai resumir somente os fatos importantes, né? As ideias principais, sem que, né, haja exemplo do texto original. É o tipo de resumo mais pedido na escola. Esse aqui é o famoso resumo. Vai lá no texto, lê ele,
pega as partes mais importantes, as ideias importantes, tá? Não é a parte importante. Você leu lá e, essa parte aqui é importante. Não, não. É onde a ideia principal do texto está inserida e você coloca lá no caderno, tá? Esse aqui é o principal resumo, resumo indicativo. Inclusive, eu sugiro que você anote esses conceitos que eu estou mostrando aqui, tá? Desses 3. Só pausar o vídeo e anotar. O resumo crítico, né? Ele é chamado de resenha crítica. Já é um resumo um pouco mais complexo, onde você vai resumir a ideia e aí sim você vai dar a sua opinião, fazer a sua crítica sobre aquilo que você leu. Isso aqui nós só vamos ver lá na 9ª série, tá? Então, agora não. E por fim, perdão que eu pulei o resumo informativo, né? Que esse sim resume as informações ou os dados, né? Que expressa no texto, e ele geralmente é utilizado em texto acadêmico. Esse resumo aqui você vai utilizar ele mais na universidade, porque você vai ter textos lá que vão ter dados específicos, como é que fala? Tabelas, gráficos que apontam dados, e aí você vai ter que resumir melhor as coisas. Então esse resumo aqui é da universidade, mas usado lá, tá? Lembrando que o resumo que nós estamos vendo, que nós queremos aqui é o indicativo, que é o resumo mais simples que as escolas pedem. Então são esses os 3 tipos de resumo. Deixa eu só exemplificar para você, olha só, o resumo do conto A Baleia, de Graciliano Ramos, tá? Eu tenho aqui um breve resumo, tá? Eu não posso falar para você assim, pessoal, o resumo tem que ter quantidade X de parágrafos. Não, ele é um texto livre. O que tem que ter é os parágrafos, tá? Lembrar sempre de copiar até o final da linha. Olha como sempre está retinho, tá? Aqui os parágrafos não estão porque devido à formatação do slide, tá? Mas no caderno, sempre com parágrafo, copiar até o final da linha para ficar retinho assim, bonitinho, sempre, tá? E não tem uma quantidade específica de parágrafos, tá? Como eu disse, é um texto curto que você define quantos parágrafos quer escrever de acordo com aquilo que você compreendeu. Eu não vou ler o resumo, tá? Se você quiser, você pausa e leia para você ver como o texto ele é bem conciso e bem direto, ok? Espero que tenha compreendido. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima.